Olá, queridos alunos. Aqui é o professor Leonardo Sodré e hoje vamos falar na disciplina de Psicologia Médica 7 sobre o tema transtornos de personalidade, traços de personalidade e médicos disruptivos. Para este tema, é interessante que vocês façam a recapitulação da primeira aula dessa disciplina e para quem ainda tiver dificuldades ou maior interesse sobre o tema, busquem a aula sobre transtornos de personalidade da disciplina de Psicologia Médica 6, que também se encontra aqui no canal. Vou botar aqui em algum dos cantos aqui uma fita com indicação e também aqui embaixo na descrição do canal vou botar o link direto também para estas aulas, certo? Então, assim, quando a gente fala em médicos disruptivos, né, a gente tem que lembrar que os programas de saúde para médicos, né, nasceram na necessidade de tratamento de médicos dependentes químicos, que estavam destruindo a si e botando em risco os pacientes que estavam atendendo, né? E esse conceito ele foi se ampliando para incluir as doenças mentais e, recentemente, o conceito de médicos disruptivos. Esse conceito fala dos médicos com comportamento relacionado aos transtornos de personalidade, apresentando explosões de raiva, falta de profissionalismo no trato com os colegas ou com os pacientes, problemas na divisão de trabalho, assim, de, de fazer uma cisão, né, no trabalho, com a administração, com membros do grupo, não conseguindo trabalhar em conjunto, ah, atitudes de, por exemplo, fofocas em público sobre colegas do trabalho, uso de situações sexuais obscenas no trabalho, comentários racistas ou sexistas, comportamento de arrogância, recusa a seguir regras, incapacidade de concluir trabalhos burocráticos, né? A papelada do trabalho não é concluída, né? Um comportamento de muita impulsividade, até de práticas corruptas. Então, todos esses comportamentos, muito associados a transtornos de personalidade, são incluídos quando a gente trata de médicos disruptivos. Muitos desses comportamentos não são explicados por problemas de que é chamado de eixo 1. Aqui até vale a pena fazer uma recapitulação. Esse termo eixo 1, eixo 2 faz referência ao DSM-4, onde se dividiam os diagnósticos em eixos, onde a gente trabalhava os transtornos de eixo 1, seriam os transtornos psiquiátricos mais comuns associados a quadros depressivos, ansiedade, enquanto os de eixo 2 estariam mais relacionados a questões desenvolvimentais e em relação ao transtorno de personalidade, por exemplo. Hoje em dia no DSM-5 já não existe mais essa divisão, mas essa compreensão de dividir, né, eixo 1 de eixo 2 ainda existe ainda na cultura na psiquiatria, né, uma certa compreensão nesse sentido. Então, muitos destes comportamentos não são explicados por problemas de eixo 1. E, geralmente, as abordagens médicas, psiquiátricas, acabam negligenciando essas características de personalidade, né? É importante ressaltar que as características de personalidade geralmente são de aspectos egocintônicos, né? Ou seja, estão em consonância com o ego do paciente, com essas características patológicas, o que acaba não sendo necessariamente um problema para o médico, o paciente em si, e sim causando muito mais problemas para os colegas, para o ambiente de trabalho, para os familiares. Geralmente os médicos não procuram, por este motivo, tratamento por causa desses problemas de comportamento no trabalho. O médico muitas vezes pode ser até tecnicamente competente, ou mesmo formidável na atividade profissional, mas acaba sendo bastante irritante, incomodando os colegas e os pacientes. Nem todos os transtornos de personalidade são disruptivos, isso é importante ressaltar, né? Alguns podem evoluir para o quadro de burnout e depressão em função de uma compulsão ao trabalho, de um excesso de perfeccionismo. Os médicos também podem demonstrar uma mistura de várias características, não ficar preso a um só transtorno de personalidade, mas características que estão associadas a mais de um tipo, não fechando um diagnóstico exclusivo, e também podem criar problemas mesmo sem fechar um diagnóstico de transtorno de personalidade, né? Mas mesmo tendo traços, tendo algumas dessas características de forma mais intensa, causando bastante problema
na sua convivência no trabalho e tudo mais. Então é necessário afastar também outras causas para o comportamento problemático. Por exemplo, médicos com questões de abuso de substâncias, médicos com transtorno de humor, tipo um transtorno bipolar, ou até mesmo um transtorno neurológico, como um quadro demencial, né? E muitas vezes para isso a gente até tem que conversar com familiares também, né? Conversar com outras pessoas, como quando a gente vai conversar com esses profissionais, para tentar entender o que está acontecendo com eles. Outra questão também é que às vezes existe o fator de comorbidade. Quadros, características de personalidades não muito adaptativas associados a quadros de ansiedade, quadros de depressão, quadros de dependência química, por exemplo, podem estar também associados. Bom, começando com o transtorno de personalidade narcisista, né, conhecido muitas vezes até pelo público leigo, né, como médicos que têm o complexo de Deus. Os médicos já são às vezes meio taxados com isso, né, culturalmente, como tendo um complexo de Deus, muitas vezes com questões de arrogância, médicos centrados em si, egocêntricos, que usam dessa arrogância, usam disso para se defender da insegurança narcísica. Então é um reflexo do autodesenvolvimento psíquico mesmo, problemático, que envolve características de falta de autoestima, de autocoerência, né? Uma insegurança mesmo, que fica buscando nos meios a validação, a afirmação, a aprovação dos outros para poder apoiar essa autoconfiança que é instável. Então existe esse entendimento mais psicodinâmico da personalidade do médico com transtorno de personalidade narcisista. Abaixo dessa superfície arrogante, o entendimento é que existe um aspecto mais infantil, como se fosse uma criança carente, necessitando ser amada, respeitada e assegurada como competente. Importante ressaltar que este desenvolvimento em si decorre da necessidade de sobrevivência do ego, do médico, né, do indivíduo, em função desse déficit de reconhecimento do objeto. Então, é uma criança mesmo, que como se ela tivesse vivido com uma percepção de pais que não conseguiram olhar ou reconhecer o valor dessa criança, que fazem essa interrupção do desenvolvimento normal, precisando se estimular com várias informações no ambiente e em si mesmo para se manter, né, sobreviver mesmo, né, essa angústia da instabilidade, da insuficiência psíquica mesmo, para ganhar a atenção do objeto, que são as figuras primárias dos pais. Então, por estar centrado em si, né, o indivíduo, ele apresenta um déficit de empatia, que acaba sendo muitas vezes insensível, né? É um déficit que a gente chama de mentalização. O que é mentalização? Esse termo vem da teoria da mente, que é quando o indivíduo ele tem ciência de que cada pessoa tem uma subjetividade separada, baseada na experiência de vida que cria uma mente única. Ou seja, o outro com quem eu convivo não pensa igual a mim. Isso parece uma coisa meio óbvia, mas é necessário uma maturidade psíquica para compreender que o outro pode ter perspectivas e compreensões bem distantes, bem diferentes, né, da gente, em função da própria experiência de vida, do desenvolvimento psíquico da outra pessoa. Tendo ou não problemas, mas o nosso ponto de vista acaba sendo apenas um entre vários outros. Parece uma coisa boba, mas se for pensar em como hoje em dia as coisas estão, né, as discussões acaloradas que existem hoje em dia, a gente percebe que isso vai muito, extrapola muito o ambiente médico. É, né? Uma questão do ser humano mesmo e o seu desenvolvimento psíquico e o amadurecimento psíquico. O trauma infantil, que leva a um apego inseguro, interfere nessa capacidade de mentalização. O indivíduo narcisista ele acaba falhando nessa capacidade de ver que sua forma de enxergar o mundo é apenas uma perspectiva entre várias outras. Então, assim, como ele não consegue enxergar que o outro, essa dificuldade de poder enxergar o outro, porque ele está centrado em si, acaba levando esse déficit de empatia. Então, ele não consegue reconhecer
Inclusive, como é que o jeito dele acaba afetando os outros, criando muitos problemas no trabalho, né? Não consegue antecipar, né, as consequências das ações. Então, muitas vezes esse jeito meio arrogante, às vezes até acha que está podendo, que é um jeito correto de agir e tudo mais. Como a gente pode ver até num dos exemplos do livro. O desenvolvimento, né, ao longo da vida do narcisista, o prognóstico acaba não sendo muito positivo, eles costumam envelhecer mal, né, essa perda gradual que ocorre ao longo da vida, perda de atração física, as habilidades sexuais e respeito de outros aumenta a insegurança. Então, quanto mais inseguro o indivíduo narcisista fica, mais ele costuma reforçar esses mecanismos de defesa, essa coisa mais arrogante, esse funcionamento mais belicoso. Outro aspecto muito importante da inveja, o mecanismo de inveja acaba também dificultando o prazer de ver o sucesso das gerações que estão vindo depois dele, e também dificulta ter prazer, inclusive, na mentoria, de estar podendo orientar o público mais jovem que está vindo depois deles. Eles costumam envelhecer, ficarem amargos, ressentidos, descontando a sua amargura em quem estiver por perto. E por isso o tratamento muitas vezes é difícil. Em casos graves, existe toda uma estrutura para poder cercar, né, e tentar manter esse médico dentro das rédeas para poder fazer o tratamento. Porque exatamente o tratamento é uma ferida narcísica, né, de sair dessa posição onipotente e poderosa e ter que reconhecer várias dessas falhas, né? Reconhecer essas defesas, né? Reconhecer que está tentando se defender, que tem dificuldade de lidar com vários desses problemas. Então, se indicam psicoterapias, né, nesses casos, também se indicam seminários de educação continuada em profissionalismo para esses médicos. Existe uma espécie de monitoramento 360 graus, onde se estrutura uma situação onde a pessoa recebe de seus chefes o feedback de vários colegas com quem ele está trabalhando, de como está sendo a forma que ele está agindo com os outros. É acordado de que ele vai receber uma avaliação desse tratamento em 6 meses, né, para ver como é que está, se ele está se beneficiando do tratamento ou não, até para a questão de avaliar, né, as condições que essa pessoa tem para continuar trabalhando. E sempre o tratamento anda separado, né, ao mesmo tempo com as necessidades de contenção disciplinar. Então, se houver alguma transgressão do médico, por parte do médico, que seja necessária alguma atitude punitiva, de acordo com aspectos legais, éticos, dos conselhos, da própria administração hospitalar ou qualquer coisa assim, fazer o tratamento ou não, não exime de passar por esses processos de julgamento, certo? E nesses casos, mesmo assim, com tudo isso, né, protegido, em casos um pouco mais graves, pode até não haver resposta ao tratamento. O profissional pode se recusar a fazer o tratamento, ele abandonar o hospital, os ambientes que ele trabalha, exatamente para não ter que dar o braço a torcer, em função dessa coisa mais onipotente mesmo, ou até, às vezes, a solução mágica, né, de tentar resolver se mudar, dizer que o problema é o hospital, ou é a cidade onde ele vive, e ir para se mudar para outra cidade, para outro local de trabalho, como se fosse uma coisa mágica, né? Eu vou para outro lugar, o problema fica onde eu estava e não se resolve nada. Uma variação um pouco desse funcionamento narcísico, a gente encontra também ainda dentro do cluster B de personalidade, nós encontramos os indivíduos com características antissociais. O indivíduo com diagnóstico de transtorno de personalidade antissocial é difícil de encontrar na medicina pelo processo mesmo educacional longo e exigente. É difícil que alguém consiga, né, passar tantos anos de formação e concluí-los, né, com tamanho comportamento antissocial, né? Pensando em alguém que fecha o diagnóstico, que acaba buscando condutas criminosas, corruptas, né? Dificilmente ele consegue se formar.
Mas muitas vezes indivíduos com características mais narcísicas, com algumas características antissociais, às vezes conseguem se formar e aí sendo um grande problema dentro da medicina. São situações muito mais graves, né, que até o próprio narcisismo. Assim, a gente chama de narcisismo maligno, quando apresentam um perfil narcisista com essas características antissociais. Alguns apresentam situações de mentiras, né, trapaças em exames, fraudes em registros médicos, durante a educação mesmo, e eles conseguem passar e terminar a educação tendo cometido várias dessas faltas sem serem detectados, ou às vezes eles até são detectados, mas pelas características de um perfil mais antissocial, se verem livres de uma punição, às vezes por conseguir dissimular ou até mesmo de ameaçar a escola de algum tipo de processo em função disso. Quando eles conseguem terminar a formação e ir para o trabalho, esses casos acabam aparecendo, sendo desvendados, né, de várias formas. Existem casos que começa a aparecer médico envolvido com fraude no serviço, ou nos seguros, nos convênios, médicos com condutas sexuais com pacientes, situações de insensibilidade, até crueldade na interação com pacientes, mentiras sobre erros cometidos, ou médicos que inclusive ficam fornecendo drogas de abuso, né, ou drogas com potencial de dependência, né, para pacientes dependentes. São médicos que tomam condutas meio dissimuladas, promovendo condutas que não são condutas éticas. Eles costumam negar piamente, né, as acusações quando são acusados de alguma uma queixa, assim, num conselho, por exemplo, costumam provocar culpa em quem está fazendo essa entrevista com eles, né? Convencendo ou quase convencendo os avaliadores que é uma crueldade do avaliador, né? Concordar com aquela queixa externa que está havendo sobre ele. Esse tipo de médico, esse indivíduo costuma ser bastante sedutor, né, e convincente, convencendo as pessoas de que está tendo uma grande injustiça o que estão fazendo com ele. E esses casos, né, narcisistas malignos, né, com características antissociais, esses sim são casos que não são passíveis de tratamento. Geralmente esses casos são afastados do trabalho, não podem exercer mais a medicina, ser redirecionados para outro tipo de trabalho. A gente tem que assegurar os direitos dos pacientes, né, não deixar que essas pessoas estejam aí provocando males às outras pessoas, a pacientes, certo? Sobre o transtorno de personalidade borderline, né, a gente encontra aí uma patologia multifatorial, né, como todas as patologias, né, que envolvem influências como trauma infantil, negligência, predisposição genética, dinâmica familiar problemática, às vezes dificuldades neuropsicológicas também, né, no funcionamento, né, que envolve inclusive circuitos neurológicos né, com hiperatividade de amígdala, por exemplo, levando a respostas autonômicas muito intensas, né, sobre o medo e tudo mais, e reações semelhantes. E esse tipo de personalidade pode levar a um comportamento disruptivo grave também, né? O comportamento costuma ser mais errático do que o comportamento narcisista, que consegue conter melhor, ser mais meticuloso em relação às atitudes. São altamente emocionais esses pacientes, esses indivíduos, e potencialmente autodestrutivos. Representam um contínuo de funcionalidade. Tem pacientes com transtorno de personalidade borderline altamente funcionais, né, que conseguem manter bem as atividades profissionais, até outros que costumam ter que fazer pausas nas atividades com problemas de funcionamento e que precisam muitas vezes de hospitalização para poder se tratarem, né, saírem de uma situação de risco grave contra si ou contra outros, né, e para poder voltar a trabalhar, né, estudar, trabalhar depois disso. Alguns indivíduos com transtorno de personalidade borderline conseguem entrar e concluir a formação médica, e muitas vezes eles podem ser vistos
por parte dos colegas, das pessoas que convivem com ele, como pessoas bem recomendadas, sem problemas nenhum, por alguns, e outros vão dizer que eles são extremamente problemáticos. Isso é interessante, esse aspecto, que acaba dividindo muitas vezes as pessoas, a opinião das pessoas sobre estes indivíduos, porque está intimamente relacionado a um mecanismo de defesa do transtorno de personalidade borderline, que é o mecanismo de defesa de cisão. Essas pessoas costumam ter um comportamento de ou idealizar muito algumas pessoas ou desvalorizar bastante. É uma dificuldade de enxergar as pessoas de forma total, né, enxergar aspectos de si e dos outros de forma mais integrada. A pessoa, no momento, pode ser aquela pessoa super idealizada, maravilhosa, perfeita e adorável, enquanto o outro é o cocô do cavalo do bandido, pessoa péssima, né? Então é o demônio, né? E o anjo, anjo do céu e o demônio do inferno. E isso acaba aparecendo também até de forma transferencial, né? Acaba sendo visto pelas pessoas com quem essa pessoa convive. Esta pessoa acaba tendo uma relação de muita adoração com uma pessoa que ela admira e idealiza bastante, uma relação muito conturbada com pessoas que ela tem esse aspecto de desvalorização. E aí essas pessoas, como consequência, vão dizer se essa pessoa é super de boa ou elas vão dizer que essa pessoa é muito problemática e muito difícil de conviver. Estes aspectos levam a comportamentos explosivos, né, com muita raiva, raiva intensa. Às vezes podem apresentar comportamento de automutilação, hoje em dia chama até de autolesão. Muitas vezes as pessoas se sentem andando em ovos com esses indivíduos, né? É sempre muito difícil, porque você tem que ficar sempre com muita cautela, porque dependendo do que você vai falar com essa pessoa, pode provocar alguma situação de muita ruptura. É muito difícil, né? Muito sofrido, assim, o convívio é muito complicado. Até por isso, isso também provoca outra situação também um pouco complicada, que exatamente por isso, às vezes as pessoas acabam até passando a mão na cabeça desses indivíduos, né? E acabam esses indivíduos com transtorno de personalidade borderline se livrando de situações que outras pessoas sem um transtorno não passariam, né? Às vezes uma reprovação, algum tipo de situação que essa pessoa deveria passar por uma punição, acaba não passando. E aí se vai, a gente vai vendo a pessoa se formando, concluindo estágios, sem necessariamente ter realmente passado de uma forma adequada sobre aquele processo, sem estar realmente preparada. Isso acaba virando uma bola de neve, porque em parte o indivíduo com o transtorno de personalidade, num nível inconsciente, um pouco consciente, se dá conta de que teve essa facilitação, pode isso aumentar ainda com pensamentos autodestrutivos, né, autodepreciativos, situações de uma vivência de como se fosse uma fraude, e isso vira uma bola de neve enorme para esses indivíduos, né? Você vai diminuindo muito a autoestima desses pacientes e podendo agravar a situação bastante nesses casos. Então a gente vê, né, um extremo contínuo, alguns indivíduos funcionando muito bem, outros já com uma fragilidade subjacente, uma labilidade emocional, mas que são inteligentes, então às vezes eles têm uma vida profissional ok, tá funcionando tudo ok, mas a vida pessoal é tão caótica, né, principalmente por questões emocionais, e às vezes essa vida caótica influenciando a vida profissional e levando a problemas de relação no trabalho, seja com pacientes, seja com colegas, né. Essas pessoas, inclusive vida pessoal, né, aquelas características que a gente sabe do transtorno de personalidade, né, por essas vivências primárias, muitas vezes caóticas também, com pessoas que deveriam ter sido cuidadores, não foram, negligências, abusadores, né, isso acaba levando na vida adulta também esse tipo de representação, relações afetivas, muitas vezes com pessoas um pouco dessas características. Então, as próprias relações afetivas de indivíduos com transtorno de personalidade borderline acabam se assemelhando muito com aqueles modelos, tristes modelos que foram vividos no início da vida, né,
E aí vira novamente aquela bola de neve, né? Relações pessoais sempre instáveis, muitas vezes com maus tratos para entre os dois, né? Entre os dois indivíduos, e acaba sendo um sofrimento muito grande. O indivíduo acaba vivendo como se fosse uma montanha russa de emoção, né? Uma vida uma vivência miserável, com experiências suicidas, né? Pensamentos suicidas. Sobre o tratamento para esses casos, né, terapia pode ajudar. Hoje em dia, cada vez mais fica claro tipos de terapias que podem ajudar bastante, mas aí pode variar bastante. A gente tem a dialética comportamental, que é da linha do TCC, do cognitivo comportamental, né? Tem terapias baseadas na mentalização, focada na transferência, terapia de esquemas também são alguns tipos também que têm formatos apropriados para o tratamento do transtorno borderline. Mas geralmente são terapias de longo prazo. Tratamentos, nós temos farmacológico, o uso de inibidores seletivos, de estabilizadores do humor ou de antipsicóticos também, auxiliando bastante. E o prognóstico, ainda que são quadros difíceis, né, de tratamento difícil, que às vezes tem muitos abandonos no tratamento, o prognóstico pode ser muito bom quando essas pessoas conseguem buscar tratamento com bons profissionais, especialistas no tratamento do transtorno de personalidade borderline. Eu acredito que eles envelhecem até melhor do que no caso do transtorno narcisista de personalidade, né? Então, por fim, né, trabalhar o transtorno de personalidade obsessivo compulsivo, ele está muito relacionado até com muitas daquelas características que a gente falou lá na primeira aula, características que inclusive são adaptativas na prática médica, né? A coisa mais perfeccionista, a coisa mais de organização, coisa mais obsessiva, assim, de se organizar, meticulosidade, né? São indivíduos muitas vezes altamente competentes. E é por isso que, inclusive, muitos desses casos não são diagnosticados, só vão ser diagnosticados mesmo quando começam a se tornar disfuncionais, em função da sobrecarga. Então, o perfeccionismo excessivo pode levar a uma dificuldade em concluir os trabalhos e comprometer as relações pessoais seriamente. Então, a autodúvida, a culpa, responsabilidade excessiva, né, consome o médico e que acaba levando a esse tormento interno de falta de realização de trabalho, levando esses indivíduos à depressão, burnout, né, esses quadros de, inclusive, uma taxa, né, uma prevalência maior do que em outros transtornos de personalidade. Então, o quadro típico mesmo é aquele do médico que se mata de trabalhar para ser perfeito e sempre está falhando, né? Ele trabalha, 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 mas ele nunca consegue ser bem sucedido nesse trabalho que ele se investe 200%. Né? E aí começa a se castigar, se priva de vida pessoal, se priva de prazeres, de diversão, de lazer fora da medicina, se sobrecarrega para evitar qualquer erro, né? E fica querendo controlar tudo em volta, a equipe tem que ser tudo muito meticuloso, né? E acaba isso provocando uma irritação na equipe, né? E acaba, né? Enfim, não dá certo. Acho que até falando um pouco sobre isso, muitos de vocês podem até se sentir um pouco identificados com essas características, porque realmente são características que tem um pouquinho em cada um. Né? E nos casos desses indivíduos com transtorno de personalidade, isso acaba sendo de forma muito mais intensa, acaba sendo muito mais marcado. Né? Eles não costumam ser disruptivos, como a gente viu nos outros casos, né? Do narcisista, do borderline, mas eles incomodam muito por essa coisa muito obsessiva, muito controladora. E aí isso também acaba levando para queixas dos colegas de trabalho, né, motivo para busca de tratamento. Esse estilo de vida workaholic mesmo, né, leva ao burnout, né? Burnout é essa característica de cinismo, sensação de despersonalização no trabalho, nas relações com colegas, uma exaustão emocional, uma percepção de ser ineficiente no trabalho clínico,
cansaço, irritabilidade, problema para dormir, dor de cabeça, depressão, a performance de trabalho prejudicada. O paciente, né, o indivíduo acaba ficando muito com aquela sensação de que todo dia acorda para empurrar um pedregulho morro acima, para depois chegar no final do dia ver o pedregulho descer, e todo dia a mesma coisa, não vê prazer nesse tipo de atividade. Parece que a vida toda é sempre a mesma coisa, que você não faz diferença nenhuma. Esse quadro de burnout, assim, no meio da carreira acaba sendo comum, né? Em muitos casos acabam ficando sem diagnóstico. É bem interessante a gente poder discutir isso de certa forma, porque muitas vezes a gente vê a discussão do burnout na medicina, sendo trabalhadas questões muito do ambiente de trabalho, como sendo causado pelo excesso de trabalho, por obrigações do trabalho. E aqui a gente também pode ver que também existem aspectos internos também que têm que ser ponderados, né, que têm que ser avaliados, considerados na avaliação do burnout também. Existe uma combinação de fatores aí que acabam levando a esse burnout. Para o tratamento, psicoterapia pode ser uma boa resposta, mas psicoterapia de longa duração é o mais indicado, porque essas coisas mais de perfeccionismo são situações mais difíceis de tratar, de responder, mas que sim, a gente pode obter bastante êxito na melhora desse quadro e resgatar mesmo esse indivíduo da miséria mesmo, do sofrimento que ele está passando, desse quadro de burnout, né? Ressignificar todo, todo o processo de vida, né? Uma ressignificação da profissão médica, né, para esse indivíduo. Sobre o diagnóstico, por fim, né, para terminar, é importante que a gente entenda que quando vai trabalhar o diagnóstico, até por causa da profissão médica, muitas vezes existe um estigma, né, um preconceito, porque ficam aquelas imagens dos pacientes que foram atendidos em estágios em psiquiatria. O mais importante é entender como é que isso funciona, né? Como é que isso surgiu, né? Por que se desenvolveu este tipo de comportamento? Porque ele tem um motivo de ser, né? O mecanismo de defesa é um mecanismo para se proteger de ameaças que houve no passado, no desenvolvimento dessa personalidade, com as figuras de convívio, as figuras que estavam lá para cuidar desses indivíduos quando eles estavam em desenvolvimento. Então, a compreensão dinâmica acaba ajudando bastante a diminuir o estigma. É claro também que todos os transtornos de personalidade são possíveis de serem encontrados entre os médicos, mas nessa situação de comportamentos mais disruptivos, existe uma importância maior desses diagnósticos, e que por isso as discussões em cima desses três diagnósticos acaba sendo mais importante. Mas sim, podemos encontrar transtornos de personalidade do perfil mais histriônico, transtornos de personalidade às vezes até do cluster A, né, ou do cluster C, dependentes ou mais ansiosos, também é possível. E claro, também é possível encontrar diagnósticos que não fecham para nenhum, ou começa a ter características de vários, né? E aí a gente não precisa nem realmente ficar preocupado em fechar um diagnóstico X ou Y, né? Essa pessoa pode ter um diagnóstico misto de personalidade, e o tratamento vai se basear neste processo de avaliação desse risco, desse comportamento. Certo? Então, essa foi em geral sobre a aula, tá? Vou estar colocando aqui para vocês também, nesses cantinhos aqui, os links para estas outras aulas que eu falei para vocês. Não deixem de seguir o canal, não deixem de botar o comentário aqui embaixo, dizer o que vocês acharam da aula, achou que precisa de mais alguma coisa. Isso vai ajudar bastante aí organizando melhor essas aulas para poder contribuir para as próximas turmas e os próximos alunos que forem assistir este material. Tá certo? Agradeço bastante a atenção de vocês e ficamos para a próxima aula. Tchau, tchau.